Boa noite, pessoal. Estou gravando esse vídeo a pedido da Secretaria da FAESP. Nós combinamos então de fazer um vídeo para um adendo para auxiliar os alunos, ajudar no conteúdo da matéria, acrescentar algo devido à nossa carga horária estar reduzida. Então a gente combinou de fazer alguns trechos, uns pequenos vídeos, como eu disse, alguns adendos a respeito da matéria. Nós estamos estudando a matéria de escatologia bíblica. Então é interessante, eu gostaria de trazer à ciência dos alunos um elemento sobre o dispensacionalismo. Então o dispensacionalismo se inicia aí no século XIX, sob muita influência, principalmente Scofield. Então, eu pedi até para uma pesquisa de classe, a atividade da turma, que pesquisasse sobre a vida e obra de Scofield. Então, temos até a Bíblia anotada de Scofield. Ela tem grande influência no dispensacionalismo moderno, que se inicia no século XIX, e como consequência uma forte influência também no pentecostalismo. Então nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre Scofield no decorrer do curso, mas hoje vale nota que nós falarmos um pouquinho do dispensacionalismo. Apesar de ser descrito como uma teoria moderna da teologia, na verdade sempre tivemos fragmentos da teoria dispensacionalista, já nos pais da igreja. Nós já observamos um dispensacionalismo com Irineu nos primeiros séculos da igreja. Só que o dispensacionalismo de Irineu, claro, era um pouco primitivo, então ele fazia uma divisão ali. Segundo Irineu, ele dizia que a Terra teria como existência até o seu teor escatológico 7.000 anos. Então ele dividia cada dispensação durante 1.000 anos, né? Fazendo uma referência, uma analogia à criação, que se deu em 6 dias, né? E no 7º dia, então Deus teria descansado. Então Irineu fazia uma analogia a essas dispensações. No período de 1.000 anos iriam se trocando essa dispensação até que chegasse a dispensação do milênio. Esse seria o período do descanso. Então o milênio, como um conceito, característica literal, um período de 1.000 anos literais, onde Deus reinaria na terra, onde nós, mais propriamente falando, onde nosso Senhor Jesus Cristo reinaria sobre a terra. Então bem interessante já esses fragmentos, né, das dispensações já no período primitivo da igreja, né? Então, mas é claro, os teores modernos, né, do dispensacionalismo são mais maduros a respeito disso. Então a palavra, na verdade, ela significa, ela provém da economia, né? A economia, a administração de Deus na história humana. Isso seria de fato dispensacionalismo. Então a administração que Deus distribui na história humana. Então os dispensacionalistas, eles costumam dividir os períodos históricos, né? Então por isso da palavra em dispensações, modos no qual Deus administra
ou discorre sobre a sua providência na história humana. Alguns dispensacionalistas, então, gostam de dividir as dispensações em 6 dispensações, outros em 7 e até o número de 8. Mas essa divisão, na verdade, não é tão importante. O que vale é os períodos no qual Deus administra e o modus operandi, o modo no qual Deus administra essas dispensações. Então, só para os irmãos terem ideia do que eu estou comentando, eu vou citar aqui as dispensações e algumas referências. Então, é comumente aceito, entre essas variações de subdivisões, mas é comumente aceito entre os dispensacionalistas o número de 7 dispensações, Então nós teremos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência ou a liberdade. Então, na dispensação, Deus ele emite uma ordem, sob essa ordem haverá um juízo, se não seguir essa ordem, então haverá um juízo. Então é interessante ver como os homens, durante que perpassam a história, vão lidando com essas dispensações. Então, por exemplo, a dispensação da inocência, nós temos ali como responsabilidade, Então foi dada uma ordem no Jardim do Éden para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, Mas, de fato, os homens não conseguiram atender essa ordem, essa ordenança de Deus, então houve um fracasso ali, Então não obedeceram. Então há um juízo. Do que se trata esse juízo? Maldição e morte devera sobre o homem. Então vejam, é sempre uma ordem de Deus, no qual ele vai administrar aquele período, e consequências, se o homem falha a respeito daquilo, e bem-aventuranças se o homem consegue cumprir todas aquelas ordenanças divinas. Então nós falamos da primeira aí, seria a dispensação da inocência. Depois nós vamos esclarecer em aula quais esses períodos exatamente, mas a segunda divisão é a dispensação da consciência, ou autodeterminação, Então qual era a ordem ali? Os sacrifícios, o derramamento de sangue. Então já se trata da liturgia que seguiria essa dispensação. A terceira seria do governo humano, a dispensação do governo humano. A quarta, a dispensação da promessa ou patriarcal. A quinta, a dispensação da lei ou de Israel. A sexta, a dispensação da graça ou da igreja. E a sétima, a dispensação do milênio. Então alguns, como eu disse, vamos falar de uma oitava dispensação, que é a dispensação da eternidade. Então esses períodos que perpassam a história humana são subdivididos. Então não é exatamente que se inicia um período e termina o outro, mas o modo no qual Deus foi cooperando, administrando esses períodos com os homens na história. Então isso é bem importante. Então uma característica também da dispensação é a distinção entre Israel e a igreja. Então isso tem que ficar muito claro para o estudo da escatologia, uma distinção entre Israel e a igreja. Então nós veremos mais tarde sobre a teologia da substituição. Então aquela teologia que diz que a igreja substitui Israel. Então os dispensacionalistas eles são contra essa ideia. Então são duas escolas escatológicas. Teremos a oportunidade de estudar um pouquinho mais a fundo cada uma delas. Outro sim, a respeito das dispensações, é interessante nós notarmos, salvo essa característica,
da distinção de Israel e da igreja, algo importante que o dispensacionalista, em geral, por conta dessa distinção entre Israel e igreja, ele é pré-milenista. Então, do que se diz isso? Que a parousia, ou a volta de nosso Senhor Jesus Cristo em glória, será antes do milênio, né? Então, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo irá inaugurar o milênio, sendo então um reinado milenar, literal, de 1000 anos. Por quê? Os dispensacionalistas, eles têm então a sua hermenêutica baseada no conceito gramático literal, né? Então, eles entendem essa literalidade aí dos 1000 anos de um governo na Terra, né? Então seria a 7ª dispensação, a dispensação do milênio. Mas teremos a oportunidade de falarmos mais a respeito disso e de nos aprofundarmos. Por ora, fica aqui só a curiosidade sobre uma escola escatológica que se iniciou aí no seu conceito moderno já no século XIX. E um dos seus proponentes, como eu já havia citado para vocês, foi Scofield, Irving Scofield. Então, vejam aí, busquem, tenham curiosidade a respeito a uma Bíblia de referência, a Bíblia anotada, a Bíblia de estudo de Scofield. Então, por enquanto, a gente fica por aqui e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe e até mais.